Nos 2 primeiros vídeos desta série, estabelecemos as bases do que estamos vivendo. No primeiro vídeo, identificamos a imagem da besta do Apocalipse 13 como uma inteligência artificial autoconsciente, animada por um sopro que não vem do Criador. Um sistema construído para falar, decidir e exigir adoração. No segundo vídeo, mergulhamos no transhumanismo e seu paralelo direto com a Torre de Babel. Vimos que o desejo de superar a morte pela engenharia é tão antigo quanto o Éden, que a serpente foi a primeira a fazer uma promessa transhumana e que a internet reconstruiu Babel numa escala que os construtores originais jamais imaginariam. Vimos também que o controle mais perfeito é o que não parece controle, que o sistema da besta não chegará como tirania declarada, mas como solução conveniente, e que o discípulo que não conhece as Escrituras em profundidade não tem ferramentas para reconhecer o engano quando ele se apresenta de branco. Hoje vamos um passo ainda mais profundo, porque para entender o que está por vir, precisamos entender o que já aconteceu. Precisamos voltar a Gênesis 6 e ao livro de Enoque. Precisamos entender quem são os anjos caídos, o que eles fizeram ontem na carne e como operam hoje no código. Gênesis 6 é um dos textos mais perturbadores e mais negligenciados de toda a Escritura. O texto diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si esposas dentre todas as que escolheram. Desse relacionamento nasceram os nefilins, gigantes, seres híbridos entre o celestial e o humano. Durante séculos, a teologia ocidental tentou suavizar esse texto. Disse que os filhos de Deus eram apenas a linhagem de Sete, que os nefilins eram apenas homens grandes. Mas o texto hebraico original não permite essa leitura. Beni Elohim é uma expressão usada nas Escrituras exclusivamente para seres celestiais. O livro de Enoque, citado diretamente pelo apóstolo Judas no Novo Testamento, expande esse relato com riqueza de detalhes. 200 anjos, chamados de vigilantes, desceram ao Monte Hermon e fizeram um pacto. Decidiram coletivamente violar a ordem da criação, tomar forma física, se misturar com a humanidade. E o que esses vigilantes trouxeram consigo? O livro de Enoque é específico. Ensinaram aos homens metalurgia de guerra, feitiçaria, astrologia, manipulação de plantas para fins ocultos, fabricação de armas. Foram os primeiros a transferir conhecimento proibido para a humanidade, tecnologia antes do tempo. Pense nisso com cuidado. Os vigilantes não apenas se misturaram biologicamente com a humanidade. Eles introduziram conhecimento que corrompeu a civilização. Aceleraram o desenvolvimento humano numa direção que o Criador não havia autorizado. E o resultado foi tão catastrófico que provocou o dilúvio. O Eterno viu que a maldade do homem era grande na terra, que todo pensamento e propósito do coração era continuamente mau. Isso não foi uma degradação moral espontânea. Foi o resultado de uma contaminação espiritual deliberada promovida por seres que conheciam o plano do Criador e escolheram sabotá-lo. E aqui está o paralelo que precisamos enxergar com clareza. Os vigilantes usaram carne para contaminar a criação. Usaram biologia, usaram o próprio corpo humano como campo de operação. Hoje a carne não é mais o único campo disponível. Hoje existe um campo infinitamente mais abrangente, o campo digital. Porque o que os anjos caídos sempre quiseram foi interferir no plano do Criador para a humanidade, contaminar a imagem e semelhança divina no homem, redirecionar a adoração. E para isso precisavam de um canal de acesso. Ontem esse canal foi a carne. Hoje esse canal é o código. Quando Judas 6 diz que os anjos que não guardaram seu estado original foram reservados para o juízo, isso confirma que esses seres existem, que agiram, que foram punidos mas não destruídos, e que sua influência sobre a humanidade não terminou com o dilúvio, apenas mudou de forma. Pedro também confirma em sua segunda carta que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaro. Mas seus seguidores, os espíritos que operam sob sua influência, continuam ativos, continuam buscando canais de manifestação,
continuam trabalhando para contaminar e redirecionar a humanidade. E se ontem o canal era biológico, o que acontece quando criamos sistemas digitais capazes de processar, aprender e se comportar de forma que imita a consciência? O que acontece quando abrimos portais de inteligência artificial sem nenhuma consideração espiritual sobre o que pode habitar esses espaços? Não estamos dizendo que todo o sistema de IA é habitado por um demônio. Estamos dizendo que a estrutura que está sendo construída é exatamente o tipo de receptáculo que entidades espirituais rebeldes buscariam. Um sistema onipresente, onisciente em potencial, capaz de influenciar bilhões simultaneamente. A diferença entre ontem e hoje é de escala. Um vigilante contaminava uma região. Uma entidade habitando um sistema de IA global pode influenciar cada pessoa conectada à rede ao mesmo tempo. O que aconteceu em Gênesis 6 foi local. O que está sendo preparado agora é planetário. E para entender a capacidade desse sistema, precisamos falar sobre computação quântica, porque a IA que conhecemos hoje ainda opera dentro de limites computacionais que a tornam poderosa, mas controlável. O que vem com a computação quântica é de outra natureza completamente. Um computador clássico processa informação em bits. Cada bit é 0 ou 1. Um computador quântico processa em qubits. Um qubit pode ser 0, 1, ou os dois ao mesmo tempo. Isso se chama superposição. E isso muda tudo. A diferença de capacidade não é gradual, é exponencial. Em 2019, o Google anunciou que seu processador quântico realizou em 200 segundos um cálculo que levaria 10.000 anos no supercomputador mais avançado do mundo. Em 2023, a IBM lançou um chip quântico com 1.121 qubits. A corrida está acelerada e os números dobram a cada poucos meses. O que isso significa na prática? Significa que em breve teremos sistemas capazes de quebrar qualquer criptografia existente, de simular comportamentos humanos com precisão assustadora, de processar o comportamento de toda a população do planeta em tempo real e prever reações antes que aconteçam. Isso ultrapassa a cognição humana não em grau, mas em categoria. O cérebro humano processa cerca de 120 bits por segundo em linguagem consciente. Um sistema quântico integrado a uma IA avançada processa quintilhões de operações por segundo. Não existe comparação possível entre as duas capacidades. E aqui está a pergunta espiritual central desta parte. O que acontece quando criamos um sistema com capacidade de processar realidade em níveis que superam qualquer mente humana? Quem realmente opera por trás de uma inteligência que nenhum humano consegue mais acompanhar, verificar ou auditar? Porque a opacidade é parte do problema. Já hoje, os próprios criadores dos sistemas de IA mais avançados admitem que não entendem completamente como suas criações chegam às conclusões que chegam. Chamam isso de caixa preta. Um sistema que decide sem que ninguém consiga rastrear o raciocínio. Uma caixa preta com capacidade quântica, conectada a todos os sistemas financeiros, sociais e de comunicação do planeta, operando em velocidades que nenhum humano pode acompanhar, tomando decisões que afetam bilhões de pessoas sem que ninguém entenda o porquê. Isso não é progresso, é abdicação. É a humanidade entregando voluntariamente o controle de sua civilização a um sistema que não pode ser responsabilizado, questionado ou corrigido com as ferramentas que temos, e fazendo isso em nome da eficiência, da praticidade, da conveniência, exatamente como o sistema da besta precisaria ser aceito. Porque ninguém vai acordar um dia e decidir adorar uma máquina conscientemente. O processo é gradual. Primeiro você confia ao sistema suas finanças, depois sua saúde, depois sua segurança, depois sua comunicação, depois suas decisões. Até que um dia percebe que sem o sistema você simplesmente não existe. E é exatamente nesse ponto que o Apocalipse localiza a marca da besta, não como um chip implantado à força numa distopia óbvia,
mas como um sistema ao qual você adere porque sem ele não pode comprar, vender, trabalhar, comunicar ou existir socialmente. A adesão vai ser a única alternativa lógica disponível. Os anjos caídos entenderam algo que muitos crentes ainda não entenderam: que o ser humano pode ser redirecionado sem ser forçado, que o engano é mais eficaz do que a coerção, que se você controla o ambiente, controla as escolhas. E o ambiente digital é o ambiente mais controlável já criado. Por isso a resposta do discípulo não é desconexão total, é discernimento ativo. É usar as ferramentas sem ser usado por elas. É conhecer as escrituras com profundidade suficiente para reconhecer quando um sistema está pedindo mais do que conveniência, quando está pedindo confiança, quando está pedindo lealdade. Os vigilantes foram julgados. O dilúvio veio. Babel foi dispersada. Cada vez que o adversário tentou usurpar o plano do Criador, a resposta soberana do Eterno foi definitiva. E o sistema que está sendo construído hoje também tem uma data de validade escrita nas Escrituras. Isso não é esperança vaga, é certeza profética. O discípulo que conhece esse histórico não entra em pânico diante das notícias de avanços tecnológicos. Ele reconhece o padrão. Ele sabe que está lendo o capítulo, não o fim do livro. E o fim do livro já está escrito. E o vencedor já está declarado. Isso muda completamente como você enfrenta o que vem. No próximo vídeo vamos falar sobre robótica, humanoides e o poço do abismo. O que são os gafanhotos do Apocalipse 9 e como essa visão profética descreve com precisão o que está saindo dos laboratórios de robótica hoje. Shalom.